E agora meu segundo descendente nasceu. Leilin não sabia o que ele estava sentindo exatamente, mas o nascimento de um descendente ainda causava uma ligeira ternura em seu coração. Por favor, desculpe-me, disse ele a Ofa e Jeffrey, tirando-os do estupor. É claro que Sua Alteza, vá cuidar de seus assuntos primeiro, eles responderam com compreensão. Chamas negras brilharam quando Leilin desapareceu, apenas para chegar a um quarto no castelo. Este luxuoso quarto estava cheio do cheiro de sangue e líquido amniótico. Algumas enfermeiras molhadas já haviam caído no chão, a principal culpada era a criança que ainda estava chorando em voz alta. Essas enfermeiras úmidas haviam sido cuidadosamente selecionadas, e quase todas elas tinham o nível 1 de Varlocks. Ainda assim, o poder da linhagem sanguínea no corpo da criança ultrapassava os limites do que eles podiam suportar. Afinal, Leilin, Freya e o resto normalmente suprimiam suas radiações vitais de propósito para evitar poluir o ambiente circundante. Um recém-nascido não poderia ter essa consciência. Quando a criança chorou, partículas de energia elementares da escuridão emergiram e começaram a circular em torno dela. Chamas negras queimavam constantemente, começando a destruir os móveis e lençóis ao redor. Sua força espiritual e força de sangue estão se rebelando. Em vez de assustá-lo, essa notícia realmente deixou Leilin feliz. A habilidade inata desta criança é muito alta. Este grau de rebelião não o incomodou, e ele facilmente reprimiu enquanto segurava o bebê. Aparentemente devido a sentir o vínculo de sua linhagem, a criança imediatamente parou de chorar ao ver Leilin, e até deixou escapar um sorriso inocente. Sendo um pico de classificação 3 Varlock cuja vitalidade ultrapassou a maioria dos outros, Freya conseguiu manter sua consciência até agora. Quando ela viu quem tinha chegado, ficou chocada no início, mas depois relaxou. Querido. Nosso filho. Sim, nosso filho nasceu. Tem sido difícil para você. Leilin a confortou gentilmente, as palmas das mãos ainda acariciando a testa da criança em seus braços. A luz negra brilhou no quarto, fazendo com que caísse em um sono profundo. Assim, Leilin abraçou a criança e acompanhou Freya em voz baixa. Mesmo que ela fosse uma feiticeira, o cansaço causado pela gravidez e trabalho de uma criança com uma linhagem tão única ainda fazia com que ela caísse em um sono profundo muito rapidamente. Um legado da linhagem, eterno de geração em geração. Leilin parecia ter alguns sentimentos especiais ao olhar para o bebê que dormia profundamente em suas mãos. A busca da vida eterna era o sonho de todos os seres humanos, mas não havia quase nenhum que tivesse sucesso no empreendimento. Portanto, havia outro método. Ao produzir descendentes e passar por sua linhagem, era possível alcançar uma espécie de imortalidade da genética. Então houve uma espécie de imortalidade espiritual. Ao transmitir o próprio conhecimento e a percepção do mundo para os outros, ensinando os alunos sobre a cultura e a sabedoria de alguém, pode-se alcançar uma imortalidade própria. Descendentes precisariam ser nutridos. Seria preciso inculcar suas próprias ideias em seus descendentes de sangue, espalhando seus conhecimentos. Isso também criou uma vida eterna em algum sentido. Enquanto essa tradição fosse passada de geração em geração, poder-se-ia considerar que ela havia realizado parcialmente o objetivo. Portanto, seja em sua vida anterior ou neste mundo, os humanos sempre nutriam sentimentos por seus descendentes. Embora os indivíduos que quebraram essa norma existissem, eles não eram o mainstream. Para Leilin, passar sua linhagem não era apenas um meio para formar seu poder. Seus descendentes herdariam suas ideias e legado. Embora a verdadeira vida eterna existisse no mundo dos magos, algo muito mais atraente do que ter descendentes, isso não o impedia de mantê-los como último recurso. O poder de sua linhagem é muito rico, mas também esconde alguns perigos. A força da alma varreu o bebê, revelando tudo sobre seu corpo diante de seus olhos. As sobrancelhas de Leilin se franziram. No rank 5, a linhagem do Imperador Kemoin seria definitivamente detectada pela Snake Dovagir. Com ele aguentando o calor, essas linhagens sanguíneas que foram diluídas com outras podem não receber muita atenção, mas mesmo pequenos movimentos, combinados com a incapacidade dos bebês de ficar em guarda, levariam à completa aniquilação. Por isso, ele teve que tomar precauções. AI-Ship, construa uma defesa do Drenscape, ordenou Leilin. O AI-Ship respondeu rapidamente.
Bip. Missão estabelecida. Começando a transferir runas, runas enevoadas começaram a aparecer nas mãos de Leylin uma após a outra, formem um selo original que fundiu nas costas do bebê antes de cintilar e desvanecer-se. A possibilidade de sua linhagem atrair atenção já era muito baixa. Com a adição dessas defesas, deveria ser insignificante, Leylin estava sentindo enquanto pensava em Selene, ainda preciso encontrar tempo para fazer uma viagem à zona do crepúsculo. A porta principal foi aberta com um baque surdo, e ele saiu carregando a criança. Ao lado da porta, Gilbert e Emma estavam esperando ao lado de Kubler e seus outros subordinados, todos com entusiasmo em suas expressões. Parabéns, mestre! Seu primeiro subordinado Varlock se ajoelhou respeitosamente. As ações de Kubler foram seguidas pelos sons altos de parabéns. Milímetro, Leylin balançou a cabeça, levantando a criança em suas mãos acima de sua cabeça. Esta criança será chamada Ciri. Ciri Farlier, filho de Leylin Farlier. Na língua do continente central, o nome Ciri carregava a conotação de ser honrado e abençoado. Foi um nome muito bom. Ouvindo o anúncio de Leylin, Kubler e os outros afogaram momentaneamente a área com aplausos. Ciri! Ciri! Uma grande festa foi realizada naquela noite em comemoração. Não apenas Ofa, Jeffrey e Vaide compareceram, até Bevis teve que forçar um sorriso no rosto e se aproximar para parabenizar Leylin. Depois que a grande festa terminou, Leylin reuniu Gilbert, Emma, Ofa e os outros, anunciando sua decisão de iniciar uma longa jornada. Ele disse a essas pessoas que descobriu outro mundo e estava se preparando para mergulhar em uma expedição de longo prazo. Embora Ofa e outros não entendessem realmente as ações de Leylin, eles ainda consentiram e prometeram apoiar o clã Ouroboros como sempre o fizeram. Para o mundo exterior, o feiticeiro invencível sob amanhecer iria realizar pesquisas de longo prazo, e assim ele permaneceria na área da Estrela da Manhã por muito tempo. Deixando de lado o efeito que essa notícia teve sobre a situação atual do continente central, Leylin havia deixado a área da Estrela da Manhã no dia seguinte em segredo. Sua partida desta vez foi muito discreta. No momento em que alguém percebeu, eles já haviam perdido seus rastros. Zona do Crepúsculo. O lago de lava explodiu, revelando a figura de Leylin, olhando inexpressivamente para o punho. Lá, a lava tinha queimado um buraco redondo, deixando uma marca. De fato. Agora que estou selada, não sou tão forte quanto a última vez que vim para cá. Eu só posso ser considerada uma estrela da manhã comum agora. Um sorriso amargo pairou no canto dos lábios de Leylin. Devido às restrições da maldição Osnak, ele não podia mais utilizar o poder em Radiamun, mesmo tendo tomado a iniciativa de selar sua força de linhagem. Ainda assim, tudo isso só lhe deu 3 anos. Ele teve que usar esse tempo para romper os grilhões de sua linhagem, resolvendo a maldição. Senão, a consequência seria sua linhagem ser completamente selada por ele, algo que levaria à morte imediata. Agora que ele tomou a iniciativa de selar uma grande parte de sua linhagem, o Aiship avaliou-o para não ser mais forte que um Morning Star Magus. A melhor prova disso eram as passagens de lava. Ele poderia enlouquecer neles antes, mas agora tinha conseguido romper suas defesas e até mesmo deixar uma marca em suas roupas. Isso não parece bom. As sobrancelhas de Leylin se franziram. Sendo selado devido à maldição Osnak, ele agora era inferior a um Magus comum da lua radiante. Ele tinha que esconder sua própria aura na área da Estrela da Manhã para enganar as pessoas, então como ele ousaria ficar lá por qualquer período de tempo? Com sua força tendo sofrido grandes perdas, o continente central era muito perigoso para ele. Ele teve que se esconder por algum tempo. Leylin nunca acreditou em justiça e bom sangue. Somente os planos mais meticulosos garantiriam sua segurança enquanto avançava em seu caminho. Permanecer na área da Estrela da Manhã causaria problemas intermináveis. Em vez disso, sair era melhor para ambas as partes. Antes de confirmar que Leylin havia morrido completamente, quem ousaria ferir o clã Ouroboros, Freya e seu filho? Havia, de fato, um pensamento mais sombrio no coração de Leylin. Se alguém buscasse seu poder, ele poderia no máximo voltar para se vingar mais tarde, pagando-lhes 10 vezes. Aqueles sem escrúpulos fizeram o mais aterrorizante dos inimigos.
Depois de resolver os problemas em Twiligate Zone, tenho medo de fazer uma viagem para a Costa Sul. Fazendo cálculos silenciosos, Leylin subitamente levantou a cabeça para olhar o sombrio teto de pedra, soltando um suspiro silencioso. A corrente ele teve que sair para o mundo do purgatório para resolver a maldição aos Nak. Com a serpente do covil de Ovageiro estava lá, a quantidade de perigo não podia ser descrita. Assim, até mesmo Leylin não estava muito confiante em sua excursão neste momento. Assim, resolver todos os assuntos em suas mãos, evidentemente, tornou-se importante. O continente central foi cuidado, e em seguida seria a Twiligate Zone. Depois disso, ele ainda queria voltar para a Costa Sul em seu coração. Seja o Rank 3 Magus que infligiu sérios danos a ele naquele momento e forçá-lo a fugir da clandestinidade, ou os assuntos relacionados à família Farlier nas Ilhas Chernobyl, ele precisava amarrar todas as pontas soltas. Mesmo uma estrela da manhã como a corrente dele seria invencível na Costa Sul somente quando esses assuntos fossem totalmente resolvidos, Leylin seria capaz de abandonar tudo completamente. Ele poderia então entrar no mundo do purgatório, lutando por seu próprio caminho, mesmo à custa da morte. Os assuntos da Twiligate Zone são fáceis. Só devo deixar uma mão nas sombras. Leylin acariciou seu queixo. Sua figura inteira de repente se transformou em uma chama negra, assobiando no horizonte. Celine estava atualmente ao lado de um berço. Olhando para a figura que de repente surgiu ao lado dela, ela exclamou com surpresa agradável: Leylin.